Prece Fale de Agentes Missionários. Hoje eu quero falar com você sobre quem é Jesus. Atualmente, desde que Jesus se manifestou à Terra, desde a época que começaram as publicações dos primeiros livros, das primeiras revistas, Jesus é o assunto do momento. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo e Jesus, desde que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, nunca se parou de falar de Jesus. Então há milhares de livros que contam como provavelmente Jesus era, a personalidade, como ele andava, como ele fazia missões. Há várias maneiras de saber um pouco sobre Jesus. Mas a gente sempre aconselha, principalmente quem é missionário ou quem é servo de Deus, a buscar saber de Jesus através da Bíblia Sagrada, que é o relato principal e o relato mais preciso sobre como era Jesus. Mas hoje eu vim falar com vocês do Jesus que os missionários pregam. Para começar o vídeo de hoje, eu gostaria de dar 5 características do Jesus que os missionários, os evangélicos pregam para toda criatura. Conforme eu for falando, eu vou deixar os versículos aqui embaixo e você pode meditar e consultar na Bíblia Sagrada. É claro que eu vou deixar um versículo só que dentro do assunto que eu estou pregando, dentro do assunto que eu estou falando hoje com vocês, possivelmente você vai encontrar muitos mais versículos que confirmam aquilo que eu estou falando. Jesus é Deus e se manifestou como homem na Terra. É esse Jesus que os missionários levam ou devem levar para as pessoas que não conhecem Jesus. Jesus, na verdade, tem toda uma história, uma trajetória de gente começar a contar pela Bíblia, mas na verdade Jesus, ele faz parte da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, que é um único Deus que é trino, ele é dividido em 3. Jesus se manifestou ao Pai, que também é Deus, e ele deveria vir à Terra para salvar a humanidade e criar um plano de salvação. Para isso, Jesus, quando ele veio na Terra, todo mundo conhece a história, ou pelo menos tem uma ideia de como foi, porque é uma história super contada até em países que não se prega muito Jesus, embora tem pessoas que ainda não recebeu a palavra de Deus e o Evangelho de Salvação, mas Jesus nasceu de Maria, porque ele foi fruto do Espírito Santo, que também é Deus, que o implantou como semente de Maria, e a partir daí ele cresceu como uma criança normal, teve todo o processo, ele foi como qualquer outro homem, passou por todas as etapas da vida, até aos 33 anos ele morrer na cruz. O ministério dele se manifestou entre os 30 e 33 anos, mas durante todo esse período que ele fazia e operava milagres, ao mesmo tempo que ele tinha manifestações do seu poder de Deus, ele também vivia como qualquer um de nós, com todos os sentimentos, de todas as maneiras que nós vivemos, com todas as angústias, tristezas e alegrias que qualquer ser humano tem. Jesus ama você e morreu na cruz para te salvar. É um pouco complicado de entender, é pela fé, mas ele veio cumprir um plano que foi escrito por Deus, que parece meio sem sentido se você nunca teve contato com a Bíblia. Uma pessoa morreu, mas por que essa pessoa morreu por mim? Mas de fato ele veio, cumpriu um plano que foi criado por Deus, que incluía a morte dele para que os nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões fossem corrigidas. Mas de fato ele morreu na cruz para nos salvar. Por quê? Porque ele tem um amor muito grande por sua criação. Ele nos criou e nos deu o livre-arbítrio para escolher andar com Deus ou não. Mas de qualquer maneira, Jesus só veio à Terra e morreu na cruz por mim e por você, porque através da morte dele, eu e você temos direito de reconhecê-lo como Salvador e temos direito de passar a eternidade ao lado dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse é o requisito básico para que nós venhamos ser salvos, e quando, a partir do momento que nós morrermos, ou Jesus voltar, nós temos o direito de ir morar no céu e não seremos condenados. Jesus tem um plano de salvação para todos. Qual é o plano de salvação de Jesus Cristo? É bem simples, é tão simples que às vezes as pessoas não acreditam. O plano de salvação de Jesus é que eu, como ser humano, você, nós temos que nos reconhecer
pecadores. O que é ser um pecador? É ser transgressor, é quebrar as leis de Deus. Deus deixou todas as suas leis na Bíblia, mas nós vivemos a nossa vida de maneira que nós queremos e nós vamos quebrando regras, desobedecendo a Deus. O plano de salvação foi que Jesus viria e seria condenado como um transgressor, morreria, porque um transgressor teria que morrer para pagar sua pena, ele morreria. Quando ele morreu, ele representou toda a humanidade naquela morte. Ou seja, a partir daquele momento que ele ressuscitou, cada um de nós que reconhecer ele como Salvador é salvo. É simples assim. Eu tenho que reconhecer que ele é meu Salvador, que ele morreu por mim, porque eu tenho transgressões, porque eu sou pecadora. Logo, eu tenho que viver uma vida de acordo com as leis de Deus, seguindo através da Bíblia Sagrada, me unir à igreja, que nada mais é o corpo de Cristo que nós chamamos, que são as pessoas que professam a mesma fé, independente de templo religioso, no local que tenham pessoas que professam a mesma fé, ou seja, servem ao Senhor Jesus Cristo. A partir daí, eu seguindo esse plano de salvação, a partir do momento que Deus me chamar para a eternidade, eu descer a sepultura, eu tenho a garantia de que eu vou encontrar Deus e vou morar na eternidade no céu. Caso eu não obedeça esse procedimento, a Bíblia fala que só me resta a condenação. Mas a condenação não foi feita para mim e para você. A condenação foi feita para Satanás e seus demônios que se rebelaram contra Deus. Nós temos que crer em Jesus para sermos salvos. Hoje em dia existem muitas religiões e muitas delas também pregam a Jesus. Só que nós temos que entender que simplesmente falar de Jesus não quer dizer que eu tenho garantia de salvação. Ou seguir certos rituais que não vão de encontro com a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada não me garante salvação. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes passar por Ele, ou seja, sem antes reconhecer Ele como Salvador e obedecer a palavra dele que está escrita na Bíblia. Qualquer outro livro que eu obedeça que não seja de acordo com a Bíblia, que não seja a Bíblia, não me dá o direito de salvação. Porque eu confesso a Jesus como Salvador, me arrependo dos meus pecados, ou seja, paro de cometer os meus pecados. Embora eu continue sendo pecadora e eventualmente eu posso pecar, mas mesmo que eu peque, eu peço perdão a Deus e evito a recorrer ao mesmo erro. Eu evito a cair no mesmo erro e continuar pecando constantemente. Se eu aceitar Jesus e continuar pecando constantemente e não respeitar a palavra de Deus, no dia da minha salvação eu posso perder essa oportunidade e ser condenada. Jesus está voltando. É esse Jesus que os missionários estão pregando. Mas como assim Jesus está voltando? Ele deixou na sua palavra, como está escrito no versículo aí abaixo, ele deixou a promessa de que ele voltaria. Como assim? Voltaria para quê? Ele voltaria para estabelecer o seu reino aqui na terra, mas voltaria primeiramente para salvar aqueles que andaram com ele. Como eu ando com Jesus? É simplesmente seguindo os passos que eu já acabei de explicar. Aceito a Jesus, sigo a justiça divina, me batizo e daí eu tenho uma vida de acordo com o que Deus estabeleceu na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Feito isso, eu vivo a minha vida nesse mundo onde a gente está, da maneira que o Senhor se agrada, para que no dia que eu morra eu tenha direito a ir morar no céu. Algumas pessoas não vão chegar a morrer. Algumas pessoas vão chegar a viver o arrebatamento, que vai ser quando Jesus voltar. Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Quem é a igreja? Como eu disse, não é templo físico, são pessoas que andam de comum acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas serão levadas com Cristo, ou seja, essas pessoas serão salvas. Então, quando Jesus voltar, ele vai levar as pessoas que lhe seguiram, e as que ficarem vão sofrer condenação eterna. Então, a oportunidade de salvação de Jesus está aí. É esse Jesus que os missionários saem os 4 cantos da terra para pregar, porque importa que todos sejam salvos. Embora nem todos serão, porque é livre-arbítrio, é escolha, mas as pessoas têm que ter o direito de saber que elas têm essa escolha e de saber que se elas não escolherem por isso, a partir do fim da vida dela, elas serão condenadas e passarão a eternidade no inferno que não foi criada para elas. Deu para ter uma noção um pouquinho do que é esse Jesus que nós estamos pregando, que os missionários estão saindo, e por que a necessidade de sair e pregar o Evangelho? Porque Jesus está voltando,
Amanhã ou depois você pode morrer, eu posso morrer, e nós temos que ter a garantia de que a nossa vida eterna, que não é esse mundo, essa vida é um segundo na eternidade. Então o resto da minha vida eterna, a minha alma vai gozar de alegria, não vai ter tristeza, vai morar ao lado de Deus e vai receber todas as benevolências, tudo aquilo que o Senhor tem de bom e preparado para cada um de nós. Eu termino com aquele versículo João 3,16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Deus não fez ninguém para perecer. Então essa é a sua oportunidade. Se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, aceite a Jesus, que você vai ver que a sua vida vai se transformar e você tenha a tranquilidade de viver que a qualquer momento, ainda que você morra, ainda que Jesus volte, você tenha a tranquilidade de saber que você vai para um lugar muito melhor do que esse que nós vivemos aqui. Gostou do vídeo de hoje contando um pouquinho do Jesus que os missionários pregam? Vou ter mais alguns vídeos contando quem é Jesus em várias perspectivas. Espero que vocês gostem, vocês acompanhem. E o versículo João 3,16 é o versículo, deixa no comentário aí, que é o versículo que está valendo para o desafio, para você concorrer e ganhar 20 horas de aulas de inglês ou 20 horas de consultoria de viagem, conforme está o desafio ali no Instagram, valendo para o YouTube. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu gostei, curtir. Se inscreve no canal. Ativa aí o sininho com as notificações para receber quando postamos os vídeos. Geralmente eu posto os vídeos às terças-feiras. Essa semana eu não postei na terça, estou postando hoje que é quarta-feira. Mas caso você não seja acionado na terça, com certeza na quarta-feira você recebe o vídeo da semana. Tá joia? Então fique com Deus, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.